falar sobre o conceito, é importante a gente falar, né, de uma maneira até um pouco irônica, sobre história, sobre o processo histórico de construção desse museu, né? Foram 13 anos de batalha até ele finalmente sair do papel, e ao longo desses 13 anos, várias coisas foram acontecer, inclusive um plano museológico que foi contratado ainda na gestão, há 2 gestões atrás, ou seja, na gestão da secretária Michele Scariotti ainda, e que contratou uma empresa para montar um projeto museológico, um plano museológico para que aquele espaço pudesse de fato sair do papel. Então, o conceito que nós usamos, né, que a gente pode chamar de plano museológico para a instalação desse museu, passou por esse registro que já se tinha, né? E o nosso museólogo, o Márcio de Carvalho, o Dilman de Carvalho, doutor em museologia, doutor em memória social, ele desenvolveu em cima daquele plano museológico um novo conceito, atualizou, até porque os planos museológicos eles têm uma duração de 5 anos, né? Salvo engano, 5 anos, então ele tem que ser atualizado. O Márcio atualizou esse plano museológico e nós contamos ainda com o apoio da empresa Panteon de Museologia, que foi contratada para nos auxiliar no processo de montagem do memorial descritivo. Então, o conceito usado foi a gente contar a contação da história de Gramado, né, numa ordem cronológica, ou seja, a gente trazer para o visitante que entra ali naquele espaço de grande visitação turística, né? Como que Gramado se construiu, passando desde lá atrás, 12 mil anos, a flora e a fauna local, depois cruzando pelos povos originários e chegando naqueles que colonizaram o nosso município, que foram os grandes responsáveis por Gramado hoje se tornar o que é, que foram primeiro os açorianos, depois os alemães e os portugueses. E por fim a gente chega na parte das legiões de trabalho, aquelas mulheres e homens que se juntaram para fazer Gramado ter um boom de desenvolvimento ali nos anos 40, 50, enfim, e que de fato foram responsáveis por Gramado ser o que é hoje, né? Então a gente foca bastante, principalmente a última sala da exposição, nos trabalhadores, nas famílias, né, que construíram a história da nossa cidade. E aí também tem uma outra história que é contada de maneira mais tecnológica, que é a do próprio Major José Nicolete Filho, né? A gente tem 5 totens espalhados pela casa, onde o próprio Major, né, ele conta pra gente um pouco da história da sua vida, que também é uma história de muita batalha, muita luta, de muitas transformações, né? E essa história é contada de maneira decrescente, né? Ou seja, na primeira sala, ele começa a contar sobre o seu fim, porque teria sido ali naquela segunda sala, no caso, a sala quando entra no museu à direita, que ele teria, né, tido os últimos dias da sua vida. Basicamente todo o acervo que está lá era do município já era do Museu Hugo d'Aros, ou do acervo do Hugo d'Aros, ou do acervo do Dr. Carlos Nelson, que ficava aqui conosco na secretaria. Nós temos uma reserva técnica muito grande no Museu Hugo d'Aros, que é um museu muito pequeno, né? Então a gente tinha um segundo andar basicamente lotado de itens que foram transferidos agora para o Museu Major José Nicolete Filho. Então esse é o primeiro assunto. Nós não abrimos ainda o processo de doação de acervo ou de empréstimo de acervo. Nós vamos fazer isso agora, né? A gente tinha muito receio de que com a abertura do processo de doação de acervo ia ter muita coisa vindo e a gente não ia conseguir organizar as coisas de maneira lógica. Então agora, museu montado, a gente vai abrir, né, um processo de doação, inclusive isso é um dos objetivos do museu, né? A gente poder receber acervo, catalogar esse acervo e expor ele ou na reserva técnica ou na exposição de fato do museu, que também a ideia é que ele seja itinerante, que a gente tenha exposições de curta duração. Então, assim, algumas coisas já foram doação, a família Bezzi já doou algumas coisas pra gente, algumas coisas são empréstimos, por exemplo, quando tu entras no museu, toda aquela parte dos animais empalhados ali, aquilo tudo é um empréstimo da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. Então a gente tem já esse tipo de troca, né? A gente tem coisas do Museu de Arqueologia de Taquara. Representações muito legais dos povos originários, né, da etnia G-meridional, então dos caingangues, os choclengues, enfim, que foram os primeiros povos do município, né? Então a gente tem, logo que tu entra na sala, a primeira coisa que tu te dá conta, bem no meio da sala de exposição, é um expositor que tem objetos históricos, arqueológicos, né, dos povos originários. A gente também tem uma parede basicamente só sobre essa história, que é
parede logo de frente. Quando tu entra no museu, tem a parede que conta a história desses povos originários, os processos de migração, como que eram as moradias subterrâneas da etnia Caigangue, por exemplo, né? E depois a gente tem uma ordem cronológica, né? A gente tem uma cronologia, uma linha do tempo numa parede, que também mostra ali qual foi o período histórico que eles passaram. E para além disso, nós também temos uma representação, tem lá na segunda sala, né, que é onde a gente fala dos tropeiros, dos negros, que também vieram, muitos dos tropeiros eram negros, né? Tinha negros na cidade, né? Acho que é impossível qualquer cidade do Brasil não ter essa influência de alguma forma, mas essa história lá foi pouco contada, então a gente também está trazendo ela para que as pessoas possam entender, né? Então a gente tem na nossa colonização, nós temos os indígenas, nós temos os negros, nós temos os italianos, os alemães, os portugueses. Isso. Nós somos, na verdade, uma miscigenação, né? Isso, é porque a história, o europeu acabou que foi quem trouxe as grandes raízes de Gramado, né? Todo o processo de construção de Gramado, né? Foram essas frentes de trabalho que vieram com os alemães, os italianos e os portugueses predominantemente, né? Mas houve uma parte de labuta muito forte, muito intensa, que foi dessas pessoas, né? Por exemplo, a construção do trem, a gente sabe que a grande maioria dos trabalhadores, e não à toa, isso está lá na casa também, nós temos lá na região da Várzea Grande a linha Moleque, a linha Caboclo, sim, nós temos. Que são originárias desses povos, exatamente. E isso está contado lá na casa. A explicação do porquê nome linha Moleque, porquê linha Caboclo, porquê Vale do Quilombo, isso tudo está representado e está contado lá na casa também. Percebi também que tem uma tela onde aparecem as famílias e, obviamente, eu assisti do início ao final e fiquei procurando cadê a minha família, quero a minha família aqui, faço parte dessa construção. É óbvio que talvez não tenham conseguido colocar todas, mas como é que a gente pode fazer, então, para mandar uma imagem, um registro, para constar nessa relação de pessoas que transformamos Gramado junto no que é? Temos o que a gente tinha de acervo de maneira imediata para poder lançar esse vídeo, mas a ideia é que esse vídeo seja abastecido constantemente. A gente vai lançar um e-mail, tá? Eu ainda não vou dar esse e-mail porque ele não está criado, né? Mas a ideia é que nós lancemos um e-mail para onde as pessoas vão poder mandar suas fotos. Aquele vídeo vai ser atualizado mensalmente, né? E inclusive, Tela, para além de famílias super importantes como Tomazelli, Bordim, Pessim, Perini, que são fundamentais nesse processo histórico, a gente também vai receber de pessoas que estão vindo morar em Gramado agora, que são pessoas que também hoje fazem parte da nossa história. Claro que a gente tem as pessoas que foram fundamentais nesse processo de condução e tal, mas a gente também tem pessoas que estão se integrando à história agora, e acho que é importante elas também se sentirem acolhidas pela nossa cidade, né? Então, esse e-mail vai ser disponibilizado em breve e as pessoas vão poder mandar. Esse é o objetivo daquele painel, é justamente que ele seja interativo de uma maneira ou de outra, né? E que as pessoas possam se sentir parte da história de Gramado. E além disso, Tela, informação importante falando dessas famílias tradicionais do município, a gente já está no processo de estruturação e criação, infelizmente isso não foi criado antes, de uma associação. A nossa ideia é que seja uma associação de amigos da Casa Major José Nicolete Filho. Isso foi inclusive estruturado lá atrás ainda, quando o plano museológico foi montado, e a ideia é que essa associação nos ajude a ser gestora do espaço. E nessa associação a gente vai fazer questão de contar com essas famílias, essas pessoas que foram tão fundamentais para a história de Gramado. E tem um projeto que eu acho muito bacana, inclusive, que pode ser construído, que veio do próprio Marco Antônio Nicolete, que é o neto do Major. Uma sugestão dele eu acho muito bacana, que é que a gente use as pedras que estão ali alicerçando a casa para uma espécie de muro do reconhecimento. Como a gente tem a Calçada da Fama, que cada pedra daquelas possa representar uma família e nós possamos encerrar plaquinhas de bronze, enfim, de ouro, que falem família Tomazelli, família, né? Então a gente tem, e depois a gente vai ter provavelmente um plano de associados para manter aquele lugar preservado, enfim. A ideia é que aquele espaço não seja um espaço da prefeitura, que aquele espaço seja um espaço das famílias de Gramado. Levantou-se uma polêmica, Ricardo, com relação ao espaço, porque entendo eu que a casa ficou tantos anos ali parada e ficou tanto tempo a necessidade da licitação, até que aonde entra o licitado, ele tem que ter um espaço que vale a pena ele estar ali. Porém, em redes sociais, as pessoas estão questionando a questão do uso do solo. Como é que tu vê, como a administração vê essa questão? Essa é uma questão muito importante, muito sensível, né?
A área que foi construída, o jardim ali, né, a parte que a Lugano apresentou como paisagismo, ela foi aceita pela administração, isso era contratual, né, o projeto tinha que passar pela administração, ela foi aceita porque nós entendemos que haveria um ganho ao próprio patrimônio, que haveria uma valorização daquele patrimônio. Nós tínhamos um jardim que estava ali, um jardim simples, muito bem executado pela administração pública, né, pela Secretaria de Obras, e também que passou pela obra de restauro feita pelo Joel Oberher de maneira sublime, né? Mas a Lugano nos apresentou um projeto de uma nova vida para aquele espaço, né? De uma nova vida, de um novo jardim pujante, bonito, colorido, que ia ser um grande umas atrativo. bolhas que também funcionam como uma proteção, porque tem muito vento ali, coisa para a pessoa poder usufruir do jardim. E é importante exatamente isso, usufruir do jardim, né? Aquela estrutura externa, ela não é exclusiva da Lugano. A área exclusiva da Lugano é a área que foi concessionada, é a área de 79 metros quadrados, onde está o prédio, e ali onde está o poço. Aquela é a área exclusiva da Lugano. Tudo que está no jardim, aquilo é uma área de uso comum, é uma área de quem está no jardim, né? Isso foi acordado com a Lugano. Então, quer dizer, nós entendemos que era um processo de valorização do patrimônio, né? E achamos, eu pelo menos, assim, e as pessoas que aprovaram o projeto, enfim, acharam que seria um grande ganho para aquele espaço, porque atrairia o olhar muito mais das pessoas, e a gente viu que isso funcionou muito. As pessoas entram naquele espaço e naturalmente as pessoas procuram primeiro um museu, porque a primeira edificação que tu tem é o museu. Então a gente está despertando a atenção das pessoas para a área museológica, a gente está levando gente lá para dentro, para uma área linda de convivência. Nós já temos agora, na próxima semana a gente vai começar um projeto de educação patrimonial já ali, usando inclusive aquela estrutura, né, e justamente podendo aproveitar quando chove. A gente vai levar crianças das escolas municipais, a gente vai levar projetos sociais, a gente vai levar uma série de ações para aquele espaço e vai contar com o jardim, né? Então a gente pretende fazer com que essa integração das coisas seja de fato um processo evolutivo muito importante. A nossa memória está ali preservada e está aliada ao nosso turismo. Eu acho que Gramado ela funciona por causa disso, né? Porque a gente consegue preservar e consegue também mostrar que a gente pode desenvolver. Perfeito. O museu, inicialmente, ele vai ser 100% gratuito. A gente tem um projeto para que no futuro, pelo menos do visitante, né, do turista, tenha uma cobrança de ingresso, mas para isso vai precisar dessa associação que eu falei antes, que é a associação que vai nos ajudar a ser gestora desse espaço, né, para que ela seja sustentável, enfim. Mas inicialmente 100% gratuito, visitação das 9 da manhã até as 17, e só vai fechar nas segundas-feiras. Então a gente já está montando a nossa equipe, né? Fechando nas segundas, como é natural em museus, e também o horário é um horário bem tradicional de museu no mundo inteiro, 17 horas fecha, né, e abre às 9 da manhã. Então essa é a ideia. Quem quiser é só chegar lá. Inicialmente, a gente vai montar um sistema de horário de visitação. Por quê? Para a gente não ter que ter uma equipe muito grande, porque aquele é um espaço muito visitado, com muita circulação de gente. Se a gente deixar aberta simplesmente a porta, a gente entende que vai receber muita gente com muita frequência e não vai conseguir atender todo mundo da maneira que deve. Tende abrir a visitação em horários específicos. Ainda não tem esses horários de maneira correta, porque a gente está testando, está vendo como é que vai se comportar o público, né? Mas a ideia é que nós tenhamos, então, por exemplo, de 40 em 40 minutos ou de 30 em 30 minutos, a gente abra para visitação. E aí a gente vai ter sempre um mediador, sempre uma pessoa que vai poder orientar as pessoas e também vai controlar quem está entrando e quem está saindo. Então, assim, a gente entende que a gente vai ter como dar atenção para quem quiser atenção e deixar circular quem quiser circular. Mas a ideia é que se a gente deixasse se a gente deixar aberto, a porta simplesmente aberta e as pessoas entrando, a gente pode ter um fluxo muito grande e não conseguir dar atenção necessária. Tudo isso se estruturar, a gente vai ter uma plaquinha dizendo sobre os horários de visitação. Eu estou aqui no sótão da casa do Major Nicolete, que abriu ao público, abre hoje o museu, uma cafeteria, e essa é a imagem aqui de cima, mas também é muito interessante porque tem uma memória muito intensa da minha vida no 28, na casa do nono e da nona Bordim, que era assim, a gente dormia no sótão, essa madeira, esse trabalho muito, muito bem feito pelo Joel Oberher, esse assoalho. Gramado ganha esse espaço
Vamos entrar aqui nessa janela, que é muito bonito. Tem a tranca aqui. Ele preservou muita coisa. Acho que eu não vou conseguir abrir. E aqui embaixo tem a cafeteria.